De lá você foi para a Rádio Guarujá, aí ganhando o seu programa, sem ter o seu espaço. Aí eu fui para uma grande emissora, né, que era a Rádio Guarujá, ondas médias e curtas, e ali eu me projetei realmente no rádio, foi em 1976, 77. O ano que eu nasci. Por aí, 76, 77. E ali não tinha FM, não existia internet, não tinha as facilidades que tem hoje, né, para se ouvir rádio, música, então o rádio AM era muito forte. E a televisão estava começando, dando seus primeiros passos. E no rádio AM eu me projetei e o meu programa liderava a audiência da emissora e das emissoras aqui da cidade. Então ali foi o começo forte do rádio. Televisão, nós telespectadores conhecemos o César da televisão, né? A intimidade que a gente tem com o César, a alegria, o carinho. Como é que apareceu a televisão na sua vida? Olha, na verdade eu trabalhava na Guarujá e eu tinha uma pequena agência, que era Eugência, porque era só eu, né? De publicidade. E eu comecei a gravar alguns comerciais, porque eu vendia o comercial, para minha rádio eu vendia, eu fazia o texto, eu anunciava e eu ia cobrar o anúncio. Também era um cobrador. Foi tudo muito difícil o começo da carreira, né? Eu venho de uma família muito humilde e no rádio a gente tinha que fazer tudo. Aí me convidaram, eu fiz um comercial de liquidação das casas Santa Maria. Eu era bem magrinho mesmo, apareci de terno e gravata. Dizia mais ou menos assim: atenção, atenção, nesta segunda-feira, queima total de estoque na Casa Santa Maria, aproveite. Alguém viu esse comercial na TV Cultura, foi o Roberto Alves, que disse: não, eu conheço esse rapaz, trabalha na Guarujá, e me indicou para eu ir lá fazer um teste. Qual foi a sua reação? Eu fiquei assustado, porque a primeira coisa que o pessoal na época disse: olha, não tem salário. Mas a televisão era um fascínio, estava começando. Eu podia ter dito o seguinte: olha, não tem salário, então não quero trabalhar. Mas eu, mesmo de graça, aceitei. E convidei o Rômulo, seu pai, o Rômulo Coelho, porque se o Rômulo não aceitasse para ser o meu produtor, eu não tinha como produzir o programa e apresentar. Porque a estrutura de televisão é totalmente diferente da O Rômulo já tinha uma vida mais estabilizada, era funcionário federal da Universidade Federal de Santa Catarina, e sabia datilografar. Onde é que você e meu pai, o Rômulo, se encontraram? Onde é que vocês foram? Foi num bar que ficava, eu acho que tem esse bar até hoje, na esquina ali da Nuse Machado, com a Tiradentes, ali onde ficava a Rádio Guarujá, ali embaixo, que a gente começou Uma lanchonete. Numa lanchonete. Não era bem bar, era lanchonete. Eu vi muito essa lanchonete. Na lanchonete ali na esquina. Aí o Rômulo tentou conciliar e conseguiu o horário dele na universidade. E chegou para mim e disse: não, vai dar para fazer. Porque se o Rômulo não aceitasse, eu acho que o meu rumo teria sido outro, não teria ido para a televisão, né? Aí comecei na televisão. Então nós atendíamos, o Rômulo atendia as pessoas, fazia as fichas e eu apresentava. O programa começou com uma mesa de madeira, o cenário era uma tapadeira branca, um telefone e algumas fichas. E eu atendia telefone e reclamação no ar. Numa segunda etapa nós colocamos o povo para reclamar. Aí começou a dar um destaque, porque na época era o seguinte: televisão, você não podia aparecer mal vestido, ainda é hoje, tem esse mito, né, que televisão tem que ser tudo bonitinho, mas na época era muito mais ainda. A Globo estava implantando um padrão de qualidade, então você não podia aparecer descabelado, mal vestido, e nós pegamos as pessoas do povo e começamos a colocar no vídeo. Aquele deu um certo contraste, um impacto na época. E o telespectador começou a se identificar com aquelas pessoas, com os problemas que elas narravam. E o programa foi um sucesso, né? Por causa dessa inovação que nós fizemos. Agora, meu pai conta uma passagem que uma vez vocês foram a Tubarão e chegaram em determinado... Laguna? Em Laguna, e chegaram lá, um alvoroço. Eles pensaram que era algum problema que tinha acontecido e era para receber vocês na cidade. Esse sucesso chegou a subir a cabeça. Como é que vocês lidavam? Porque na época tinham duas emissoras, né? Só. Ou nos assistia, ou assistia a Globo, né? Não tinha TV a cabo, não tinha parabólica, não tinha Sky, não existia nada disso. A Globo, na época ainda era TV Catarinense, né? TV Catarinense. Ela nunca fez um convite para vocês passarem o programa? Fez. O falecido Delcio Fiorin nos convidou muitas vezes. Inclusive tirou alguns integrantes do nosso programa e levou para lá. O Cacai fez quadro no Jornal do Almoço. O Espíndola, o repórter Espíndola, foi para a RBS.
E, na época, alguns integrantes foram, mas nós resolvemos ficar ali e levamos o programa assim. Mas sobre o sucesso, não, nunca passou para a cabeça não, porque, na verdade, eu encarava aquilo como trabalho. Eu tinha um objetivo. Eu queria ter o programa de televisão e que fosse um programa de audiência e que eu pudesse transformar aquilo ali no meu trabalho, no meu emprego, na minha subsistência. E eu consegui com o passar do tempo. Quando a televisão Porque explodiu... eu comecei de graça, trabalhei 2 anos sem receber salário. Eu trabalhei mais. Trabalhasse mais? Parabéns. Quando a televisão explodiu, você abandonou o rádio, deixou o programa de rádio? Não, fiquei fazendo... Eu fazia rádio, televisão... E ainda vendia os anúncios? Vendia os anúncios, cobrava e depois ainda fui ser vereador. Né? E dava tempo para namorar, porque você tem 4 filhos, né, César? É. Namorei, eu fui pai solteiro, com 17 anos. Isso em 1900? A Dayana hoje tem 33, 34 anos de idade. 75, 76. Foi uma barra, né? Aí, deve ter sido uma barra. Foi. Mas na época a gente contornava as coisas, a gente realmente não tinha muitos recursos, né? Muitas dificuldades. Depois eu me casei, aí fui pai de 3 filhos. Né? Então tenho a Dayana, o Júnior, o Caio e o Guto. Né? Então são coisas importantes, que marcaram a minha vida, né? E isso é bom você colocar, porque tudo que eu fazia, eu trabalhava, era voltado para o bem-estar dos filhos e da família. Então eu queria realmente, mesmo que fosse de graça aquele programa, eu fazia o programa de graça sabendo que um dia eu podia torná-lo rentável. E isso acabou acontecendo com o passar do tempo. O Ratinho, você o conheceu quando foi deputado federal, ele chegou a declarar que ele iria fazer um programa César Souza nos mesmos moldes em rede nacional. Ele não tinha programa, ele era só deputado federal e era ex-repórter do falecido Cadeia, Alborguete de Curitiba, que faleceu há pouco tempo. Né? Aí ele veio ver o meu programa aqui na antiga RCE-TV. Que hoje é onde é a Record News. Onde é a Record News, e ficou impressionado com a agilidade do programa, com o dinamismo e tudo mais. E ele disse, olha, eu vou fazer um programa igual ao seu. Ele falou isso no ar. E depois acabou levando até algumas coisas do programa, como eu tinha lá um Sombra, ele levou o Sombra para o programa dele, eu acho que tem até hoje o Sombra. Mas ficou impressionado porque o programa realmente ele foi inovador. Ele revolucionou muita coisa na televisão. Hoje no nosso Bom Vivan, nós estamos na maravilhosa loja Viva Bertolini, conversando com o maior comunicador do estado de Santa Catarina. Quantos anos de carreira já? 35 de rádio e vou completar 30 de TV. Esse ano quero fazer um grande evento em Florianópolis. Já vou anunciar aqui com exclusividade. Não sei se vai ser na Beira-Mar, ou se vai ser no aterro da Bahia Sul, lá, perto da casa do Romo. O Romo vai poder assistir de camarote lá de cima. Vai vender pulseirinha. Vai vender pulseirinha, lá da varanda. E quero fazer um grande evento entre o mês de novembro e dezembro. Estou preparando aí. Depois das eleições? Depois das eleições. Eu não quero que confunda nada com campanha. É um evento para marcar os 30 anos de televisão. Bom, a gente está conversando com o César, o papo é muito bacana. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre, talvez, quando será o retorno do César a alguma emissora de televisão em Santa Catarina. Eu já ouvi que vai para um lado, vai para o outro, mas quem vai falar isso é o próprio César.